Fala moçada, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Ausculta Aqui, o podcast do Sanarflix. E hoje eu trouxe um cara para desmistificar um dos maiores medos do estudante de medicina. Professor Wagner Cid, hoje a gente vai ou não vai acabar com a neurofobia? Fala, Gabriel. E aí, tudo bem? Fala, moçada. Com certeza, meu amigo, essa é a ideia. Trazer tema do dia a dia, bater papo e mostrar que não é tão difícil assim quando a gente lida de forma prática e voltada para o dia a dia. E hoje a gente vai falar de um tema mega importante, que com certeza é importante para o neurologista e mais importante ainda para o médico generalista, para você que está internado da clínica médica, para você que curte neuro também vai passar pelas específicas de neuro. A gente vai falar de cefaleias e eu trouxe aqui 2 casos clínicos de vida real que estão disponíveis aí nos portais da Sanar. A gente vai divulgar também nas redes sociais. Mas eu escolhi cefaleias porque assim, a gente não tem que falar de NIH, de hemiplegia, hemiparesia, de nada disso para o pessoal respirar fundo, ver que neuro não é esse bicho de 7 cabeças e a gente já ir trazendo esse pessoal pro lado bom da força, né não? Perfeito, Gabriel. Acho que é isso aí mesmo. Neurologia tradicionalmente é ensinada com muita tecnicalidade. A gente não gosta muito disso aqui na Sanar. A ideia realmente é te mostrar que você não precisa saber de siglas e epônimos para resolver os casos clínicos da vida real, que é isso que te interessa, né? Pronto, e o caso da vida real é esse aqui, ó. Uma mulher de 37 anos, professor, ela chega com a queixa de cefaleia há 3 meses. E aqui eu acho que a gente consegue parar e fazer todo um episódio só para falar dessa queixa de cefaleia, investigar isso aí, né não? Isso. Então, olha, é aquilo que a gente comenta com o pessoal muitas vezes, né? A anamnese, a história, ela é uma técnica, na verdade. Isso não é. Você não tem que ser passivo na tua consulta. E para cefaleia, isso particularmente é fundamental, Gabriel. Sempre que a queixa surgir como cefaleia, na sua cabeça você não vai ficar só escutando aquilo ali. Você já vai diagramar na tua cabeça 2 grandes grupos. Eu estou atendendo aqui uma cefaleia primária ou uma cefaleia secundária. Qual que é a pergunta que você tem que se fazer? Essa cefaleia é apenas um sintoma ou existe uma doença ali por trás potencialmente grave causando aquele sintoma de cefaleia? E depois, posteriormente, você vai estabelecer o subtipo específico da dor de cabeça. Então, Gabriel, a dica que eu passo para o pessoal de casa, a primeira aí já é: paciente com queixa de dor de cabeça de cefaleia, se faça essa pergunta. Isso é uma cefaleia primária? Isso é uma cefaleia secundária? Isso é o mais importante inicialmente. E aí depois você define o subtipo de cefaleia. Por que isso é importante, Gabriel? Porque vai guiar se você precisa pedir exame complementar ou não, inicialmente do ponto de vista diagnóstico. Então, o que eu quero saber aqui desse teu caso é: existe sinal de alarme inicialmente? Você precisa caracterizar bem essa cefaleia. E eu já preciso responder essa pergunta: existe um sinal de alarme que vai colocar ali o meu CRM em risco, né, uma doença potencialmente grave? Se tem sinal de alarme, Gabriel, a gente vai colocar no grupo da cefaleia secundária a princípio. Então vamos fazer dessa forma. E aí, professor, a gente já adianta aquele mnemônico que a gente usa para falar das cefaleias possivelmente secundárias ou a gente deixa para depois eu vou com o caso aqui? Ah, Gabriel, você pode ficar à vontade, mas de forma geral, o mnemônico ele ajuda, mas eu vou te passar uma forma aqui mais prática para você saber o que é cefaleia secundária, cefaleia primária, sem fazer muito decoreba. É meio que lógico isso, é meio que óbvio. Fechado? Com Uhum. os dados clínicos, o mais importante é isso que o Gabriel vai passar, os dados clínicos. A partir disso é que você vai chegar na conclusão. Então, bora lá. Essa paciente, ela referiu uma cefaleia de início, uma cefaleia hemicraniana, há cerca de 3 meses, né? Ela é pulsátil, é uma característica importante aí, de forte intensidade, com a duração média de 48 horas. Aí eu paro, professor, sempre que a gente fala de cefaleia, eu gosto de falar disso, porque assim, imagina uma pessoa sentindo dor de cabeça por 48 horas. Então a gente já tem que falar sobre os impactos socioeconômicos dessa queixa, né? Porque cefaleia é uma coisa comum, mas vocês veem aqui o quanto que as pessoas sofrem com isso. Ela é sempre precedida de uma alteração na visão. E aí você que está ouvindo, está pensando em alguma coisa? Pois bem. E ela tem a sensação de ver pontos brilhantes por 15 minutos antes do início da dor. Faz uso de analgésico com melhora temporária. Quando passa o efeito do remédio, a dor volta, sendo necessário várias doses ao dia. No período relatado, ela teve dores 4 vezes por semana, com a tendência de piora nessa última semana. Então, há 3 meses, 4 vezes por semana ela tem dor, e na última semana piorou.
Ela já teve dor semelhante na adolescência, porém sem alteração visual, com melhora após a primeira gestação. É uma mulher que teve uma gestação aí há 18 anos. A dor piora com a luz muito intensa e há 4 dias ela teve um episódio de dor muito intensa, precedida de dificuldade de falar, com melhora espontânea, sem demais queixas. E aí, professor? Beleza, Gabriel. Então a anamnese ficou clara, né? Pra gente foi bem detalhada, na verdade. Muitas questões de prova até, infelizmente, não fazem isso de forma significativa. Mas o que a gente quer saber daqui? O exame neurológico você não passou ainda, né? Não. Ele fala alguma coisa do exame neurológico na questão? Sinais vitais sem grandes alterações, uma discreta hipertensão aqui, 140/80, cabeça e pescoço normal, ela não tem dor à palpação, não tem adenomegalia, não tem nenhum sinal infeccioso, sem rigidez de nuca. Aparelho respiratório e aparelho cardiovascular também sem alterações. Abdômen normal. Sistema nervoso ele traz assim, ó, consciente, orientada, força muscular grau 5 em membros inferiores e superiores, reflexos normais e simétricos, sem sinais de irritação meningia, como eu já adiantei, pupilas isofóricas e fotorreagentes e o reflexo consensual preservado. Sensibilidade tátil dolorosa sem alterações, pares cranianos também sem alterações. Então vamos simplificar aqui, tá? O exame neurológico ele tá normal, não tem nenhuma alteração significativa. Exame neurológico normal, na história você tem uma clara menção à recorrência dos episódios e estereotipia dos episódios. Desde a adolescência já tem vários episódios, eles aparentemente são semelhantes, ou seja, não mudou o padrão da dor de cabeça, tá? É isso do ponto de vista prático que você quer saber na avaliação inicial. Isso é muito Então importante. a pergunta aqui, Gabriel, é: a gente tem um sinal de alarme para a cefaleia secundária, sim ou não? Não tem. Não tem. Ah, vai ficar decorando, Wagner, tudo. Poxa, não precisa. Pensa aí na tua rotina. Dor de cabeça todo mundo já teve uma vez na vida. É o segundo sintoma mais frequente em serviço de saúde. Só perde para cárie dentária, né? Então, quando você tem uma dor de cabeça, geralmente o que acontece? A dor de cabeça ela é isolada, beleza? O que vai trazer estranhamento? O que vai ser sinal de alerta? Poxa, o cara tá com uma dor de cabeça e tá com uma hemiparesia, teve uma paralisia de um braço. Pessoal, isso é enxaqueca? Isso é cefaleia primária? Não é, obviamente. Se você tem uma alteração no exame neurológico, podem ser várias. Rigidez nucal, pode ser febre, o paciente pode ficar com a boca torta, desvio de rima, perda de força em algum membro, olho torto, com desalinhamento ocular, visão dupla, diplopia. Então, qualquer alteração no exame neurológico já era. Aquilo não é uma cefaleia primária até que se prove o contrário. Você está diante de cefaleia secundária, doenças potencialmente graves. O exame neurológico alterado denota para você que há uma alteração na estrutura do sistema nervoso em algum ponto. Então, isso é pacífico, ponto pacífico, né? Alteração do exame físico, do exame neurológico. Na história, é muito importante também, há alguma coisa acompanhando a cefaleia? Poxa, eu tive uma crise convulsiva e agora estou com uma dor de cabeça. Aí acabou, meu amigo. Crise convulsiva, dor de cabeça é doença secundária até que se prove o contrário. Febre alta, dor de cabeça associada. Ou seja, você tem sintomas, outros sinais e sintomas neurológicos junto da cefaleia. Então aí é fácil, né? Aí não deixa dúvida. Exame neurológico alterado ou então um outro sinal ou sintoma neurológico evidentemente associado à dor de cabeça. Mas nem sempre é assim. Então a história da cefaleia por si, ela pode ser muito importante também. Qual que é a dica aqui? As cefaleias primárias, como a enxaqueca, elas são recorrentes e estereotipadas, são semelhantes e têm um antecedente como desse caso aqui em questão. O que deve te chamar a atenção? Olha, nunca tive uma dor de cabeça. Comecei agora com cefaleia há uma semana, há 2 semanas, cefaleia súbita. O que é cefaleia súbita? Intensidade máxima já dentro dos primeiros segundos a minuto, tá certo? Isso é um sinal de alerta clássico. Cefaleia que mudou o padrão. Olha, doutora, eu tinha dor de cabeça, minha enxaqueca, mas agora não, há 3 dias aqui mudou completamente. Você vê esse cenário no caso em questão, Gabriel? Eu não vejo. Eu não vejo um sinal de alerta aí. Por isso que é muito importante fazer uma anamnese bem feita e o exame neurológico adequado. Eu deixo também a lembrança para vocês de algumas comorbidades que podem
colocar o paciente em risco para doença neurológica estrutural. Por exemplo, o uso de anticoagulantes aumenta o risco de sangramento intracraniano. Paciente imunossuprimido pode ter uma doença oportunista do sistema nervoso central. Extremos de idade, né? Paciente que começou dor de cabeça muito jovem na infância ou começou a dor de cabeça acima dos 55, 60 anos, isso pode ser sinal de alerta também. Mas aqui você vai ver que é um bom senso, né? É meio que lógico perceber quando há alguma coisa estranha. Então esse caso aqui, para ser bem prático, não tem alteração do exame neurológico, não tem sintoma associado na história sugestivo de secundarismo, o padrão é recorrente estereotipado também. Então, nós estamos diante aqui de uma cefaleia primária, tá, Gabriel? Essa é a minha preocupação inicial, porque aqui eu praticamente afasto o risco de doença grave já pela anamnese e pelo exame neurológico. Essa é a minha preocupação inicial. A seguinte é, qual que é o tipo de cefaleia primária que eu estou diante? Passando aqui para os antecedentes médicos dela, que eu acho importante citar, ela tem, ó, sem tabagismo, sem etilismo, sem uso de drogas ilícitas. É uma paciente G4P2A2. O que é que isso quer dizer para quem está mais no começo do curso? Teve 4 gestações, 2 partos, no caso dela, 2 partos cesáreas e 2 abortos. Tem um relato de cachumba na infância, dengue há 4 anos e bronquiolite desde a infância com crises esporádicas. Ela não usa nada de medicação. E tem um histórico familiar aqui interessante. Ó. Eu neguei histórico familiar de outras doenças. Ela não tem nenhuma doença de caráter heredofamiliar. Mas a mãe e a irmã têm enxaqueca. Isso aí ajuda a gente, professor. Isso aí atrapalha, como é. Às vezes o paciente já chega com diagnóstico, a minha mãe tem, a minha irmã tem. Olha, isso ajuda um pouco, tá, Gabriel? Mas eu vou deixar claro para você que isso não é critério diagnóstico Uhum. para nenhum tipo de cefaleia primária. A história familiar, de forma geral, tá? Então é um dado ali, digamos assim, satélite. Você não vai considerar apenas isso, mas você vai levar em consideração no pacote completo. O que é importante notar? Já definimos aqui nesse caso que a cefaleia primária. Qual que é o tipo de cefaleia primária agora? Então a gente gosta até de brincar, né? Eu gosto de fazer isso, categorizar. 3 Boa. tipos principais. Tem várias, viu, Gabriel? Aqui é um sem É um fim, mundo, né? mas não vamos entrar nas peculiaridades, porque na prática clínica é cefaleia tensional, das primárias, hein? Cefaleia tensional, enxaqueca e as cefaleias trigêmino autonômicas. E aí o diagnóstico ele vai ser eminentemente clínico. Memoriza a enxaqueca, lembra do quadro da enxaqueca, que você vai lembrar das outras, fatalmente, tá certo? A enxaqueca não é uma dor de cabeça, pessoal. Ela, na verdade, é uma síndrome. Isso é bem evidente porque não se restringe ao sintoma álgico. Uhum. Então, geralmente, ela tem até 3 fases, grosseiramente falando assim. Tem uma fase pré-monitória. O que é a fase pré-monitória que a gente chama? É o paciente que ele, às vezes, começa a ficar 1 dia, 2 dias antes meio esquisito, meio estranho, não sabe bem o que é. Isso evolui com o tempo para uma segunda fase que a gente chama de aura. Essa fase premonitória é muito inespecífica, não é muito útil do ponto de vista clínico, mas os pacientes eles podem relatar para vocês. A segunda fase é a aura. A aura é uma manifestação neurológica, na verdade, relacionada ao início dos mecanismos que estão associados à enxaqueca. As cefaleias primárias, elas têm mediação de neuromoduladores. O mecanismo é a nível molecular, é um desbalanço naqueles neurotransmissores e aquilo resulta no desenvolvimento da sintomatologia associada. Então, a aura, o paciente ele vai relatar para você, geralmente um sintoma visual, como nesse caso aí, se eu não me engano, ou sensitivo. Esse sintoma ele antecede a dor de cabeça e dura menos que 1 hora. O que é isso na prática? Olha, doutora, eu comecei a ver uns brilhinhos na minha visão. Os brilhinhos eles vão surgindo aos poucos e vão aumentando de tamanho, vão crescendo na minha visão, que a gente chama de espectro de fortificação. Isso é a aura, uma aura visual típica, que dura menos de 1 hora, de forma geral. Ou então, olha, doutora, uma dormência que começou no meu braço, depois da dormência, depois do sintoma visual, aí sim vem a dor de cabeça. Então veja que não é só dor de cabeça. A aura tem que ter para todo mundo, Gabriel? Não. Grande parte das enxaquecas são sem aura, tá certo? Então não é essencial para o diagnóstico. E aí vem a terceira fase, que é aquela fase da dor de cabeça propriamente dita, que ela não é isolada. Isso é importante você perceber.
A característica é em 80% dos casos unilateral, a cefaleia, a dor de cabeça. É pulsátil, na maioria das vezes. Como é pulsátil? Como é que você pergunta isso para o paciente, né? Lateja, a sua dor de cabeça pulsa, igual uma veia, né? Os pacientes têm essa impressão que veia pulsa, lateja. Então o Bate junto paciente com o vai falar que coração. sim. Isso aí, bate no ritmo, no compasso do coração, a tua dor. Muitas vezes eles falam isso. Então é interessante notar esse aspecto da dor. Mas não é só a dor. A cefaleia aqui ela é acompanhada geralmente por aversão à luz e ao barulho, que a gente chama fotofobia, fonofobia. Geralmente tem náusea, vômitos associados, então manifestações vegetativas. O paciente ele habitualmente piora com a atividade física, ele prefere ficar quieto no quarto, no escuro, no silêncio. E a dor ela geralmente é moderada a intensa. O que quer dizer isso? Que ela afasta o paciente das atividades do dia a dia. E óbvio, isso tem que ocorrer em recorrência no critério diagnóstico, né? Tem que ocorrer pelo menos 5 episódios, você tem que afastar sinais de alerta. Então, as cefaleias primárias, de forma geral, são diagnósticos de exclusão, feitos na história, com a anamnese adequada e o exame físico. Então, fica claro que a enxaqueca ela não é só uma dor de cabeça, você vê que é uma síndrome, vários sinais e sintomas associados. E a tensional, que é o diagnóstico diferencial mais comum, como que eu vou lembrar da tensional? Ela simplesmente nega a enxaqueca, tá certo, Gabriel? E pessoal de casa, os critérios diagnósticos da cefaleia tensional negam os da enxaqueca. Ou seja, não tem aura, não é unilateral, é bilateral geralmente, não é pulsátil, é impressão, em peso, não é acentuada ou moderada, ela é leve, o indivíduo continua o que está fazendo, e não tem todas aquelas manifestações associadas em conjunto, como fonofobia, náusea, vômito. Pode ter um ou outro, mas não tem a totalidade deles juntos, tá certo? O que é importante você saber é, cefaleia tensional é o mais comum, de forma geral, na população. Mas nem sempre a pessoa vai no médico por causa disso. Lembra, você tem, se você não comer bem ali, se você passar muito tempo sem comer, você tem uma dor de cabeça bilateral ali, que come e passa. Tensional é isso, né? O que mais leva à procura do serviço de saúde, por outro lado, é a enxaqueca, porque aí já é uma síndrome um pouco mais complexa do ponto de vista de resolução do quadro. Eu espero que tenha ficado claro aí, Gabriel. Claríssimo, professor. Agora assim, ó, eu sei que tem gente que está, às vezes, fica nos anseios da neurofobia. Diferença prática aqui, professor, de pródromo para aura, para ficar bem claro para o pessoal. São fases diferentes, mas na hora de perguntar, na hora de investigar, o que é o pródromo e o que é aura? Eu vou ser bem sincero para você, Gabriel. O pródromo ele não serve para muita coisa do ponto de vista diagnóstico, tá? Uhum. O paciente, isso não vai te fazer fechar o diagnóstico. O que importa você saber mesmo de enxaqueca é a aura, entender aquela manifestação que pode ocorrer uma hora antes ali da dor de cabeça, né, que é visual, que é sensitiva, e as características da enxaqueca. Isso o pródromo é mais uma curiosidade, né? O paciente ele te fala isso como curiosidade, então não precisa esquentar com isso do ponto de vista prático, para ser bem sincero contigo, tá? E a aura pode ser um sintoma neurológico além dos escotomas, né? Pode, na verdade você tem as auras mais típicas e benignas, digamos assim, são as visuais e sensitivas. Mas teoricamente você pode ter aura motora, aura de linguagem. Mas aí, cara, já é coisa estranha, já é É. atípico. Você tem que ficar muito esperto quando acontece manifestação motora ou de linguagem. Aí tem que afastar causas secundárias, inclusive, tá certo? Isso aí vira um diagnóstico de exclusão. Você investigou tudo, não encontrou nada. Talvez pode ter Uhum. sido uma aura atípica, motora, mas cuidado com isso aí, tá? Não vai falar que isso é aura de forma geral, até que você faça uma investigação bem extensa do quadro. Para quem se esqueceu do quadro da nossa paciente, vou ler de novo para você ver se ela vai se encaixar no diagnóstico de migrânia de enxaqueca. Hemicraniano, pulsátil, de forte intensidade, com duração de 48 horas, sempre precedida por alteração na visão, com a sensação de ver pontos brilhantes. É como diz aquele ditado, né, professor? Tem rabo de porco, pé de porco, orelha de porco, pode até ser javali, mas até que se prove o contrário, a gente está diante de um quadro de cefaleia primária, porque ela não tem alteração do exame neurológico, não tem nenhum sinal focal, e tem uma cefaleia aqui que preenche todos os pré-requisitos. Aí tem uma outra pergunta, professor, que é o seguinte: a paciente que tinha a cefaleia antes da gestação. Aí tem aquele ditado popular, aquela fama de que a migrânia vai embora depois da gestação. Isso é verdade, isso é mentira? A gente leva em consideração isso ou não?
Isso é interessante, né? E realmente migrânia ou enxaqueca, viu, turma? É sinônimo. É a mesma A gente coisa. usa enxaqueca hoje para facilitar. Então, a enxaqueca, ela tem uma relação hormonal. É mais frequente no sexo feminino. Ela habitualmente melhora com a menopausa. Então, é uma condição geralmente do menacme, né? De mulher em idade fértil. E realmente é curioso, isso acontece mesmo. Na maioria das pacientes, a enxaqueca ela melhora na gestação. Não se tem muita certeza exatamente por que é que isso acontece, mas tem a ver com o balanço hormonal no sexo feminino. Então é bem frequente a gente ver isso na prática clínica. Muitas vezes ela até piora depois no puerpério, né? Volta a piorar depois que a paciente tem bebê, né? Dorme mal, come mal, enfim, muda peso. Tudo isso pode influenciar enxaqueca. Fechado, Gabriel? E é isso que eu ia perguntar, professor, porque assim, querendo ou não, a gente já daqui a pouco entra em tratamento, falar só um pouquinho de tratamento, mas assim, enxaqueca é medida socioeducativa, né? Acho que a principal forma de tratamento é sobre isso. E aí isso puxa um gancho que eu confesso aqui, nesse podcast eu tenho aberto a minha vida, viu, professor? Gravei insônia aqui com o Rafael da psiquiatria, falei que eu estou tratando, e eu tenho uma cunhada que tem uma enxaqueca miserável, viu? Falando a verdade aqui pra você. E ela teve a esperança de que melhoraria depois da primeira gestação. Não melhorou. Depois do puerpério, essa mulher sofreu de uma forma, mas também porque o meu sobrinho não deixava ela dormir. E aí, característica de sono, alimentação, ingesta hídrica, tudo tem a ver, né? Sim, com certeza. Então, de forma geral, o tratamento, já introduzindo da enxaqueca, Uhum. primeiro, a dica que eu dou para você que está em casa. Ah, minha prima tem uma enxaqueca que não melhora. Primeiro, duvida do diagnóstico, né? Você tem que ser desconfiado. Como médico, como médica, você tem que ser desconfiado. Não compra o diagnóstico. Vai conversar, vai ver mesmo se é uma enxaqueca. Daqui a pouco a gente vai falar sobre tipos diferentes de dor de cabeça. Uhum. Não é infrequente chegar no meu consultório isso. Ah, tem uma enxaqueca que não melhora com nada. Vamos conversar? Não, é enxaqueca, é outra coisa. Então essa é a primeira dica que eu já te passo aí em casa, né? Tira a tua história sempre. Não confia no que as pessoas te passam, tá certo? Cria a tua própria impressão do caso sempre. Mas o tratamento de enxaqueca, isso vale para neurologia, não, isso vale para tudo, tá certo? Não fica engolindo o diagnóstico, lembra disso. Para enxaqueca, o tratamento ele tem duas vertentes, né? A vertente não medicamentosa e a vertente medicamentosa. Que a medicamentosa ela vai se dividir em duas, na verdade. Terapia da dor, do sintoma da fase aguda e Uhum. prevenção. É um conceito básico que você tem que entender. Tratar a enxaqueca não é apenas dar remédio para dor, isso é inapropriado. Você ter esse conceito. Os remédios para dor são muito úteis em alguns cenários, mas não são tudo. Então, o que a gente faz de tratamento não medicamentoso? Que a gente conversa com o paciente. Tem vários fatores que podem alterar o perfil de dor do paciente. Né? Então, a atividade física, prática regular de atividade física pode reduzir bastante a frequência dos ataques. A alimentação tem alguns alimentos que eles podem estar associados aí a flares, a ataques de dor de cabeça. Isso é polêmico de certa forma. O chocolate, por exemplo, é muito polêmico, não se tem isso claramente comprovado, mas cafeína pode aumentar a intensidade de dor de cabeça. Intervalos longos sem se alimentar pode aumentar também a frequência de ataque de dor de cabeça. Sono, então comorbidades, é muito frequente isso acontecer na prática clínica. O paciente não dorme bem e tem dor de cabeça, né? Então você tem que tratar a comorbidade também. Insônia, sono de má qualidade pode aumentar a frequência de ataque de dor de cabeça. Ansiedade, da mesma forma também, é muito frequente a gente encontrar na prática clínica isso. Paciente com ansiedade associada à insônia, à dor de cabeça. Então a ideia aqui é você tratar as comorbidades e isso vai reduzir a frequência de dor de cabeça do paciente, muitas vezes não apenas remédio. Você tem também terapias, viu, Gabriel, que elas não são medicamentosas, mas com outros profissionais. Aí a equipe Uhum. multidisciplinar pode fazer diferença. Você tem acupuntura, você tem estudo, ensaio clínico mostrando benefício do yoga, por exemplo. Então, acupuntura, yoga, tudo isso pode ser útil no tratamento da enxaqueca, fora a parte medicamentosa. Não sei se era isso que você queria saber É, exatamente. exatamente. E aqui tem uma outra coisa, professor, que é o seguinte, eu sempre gosto de trazer para o pessoal aqui, porque no internato a gente costuma ver, né? Há algumas dificuldades. Eu fiz um estágio de PSF, né, de saúde da família, no meu município. É um município pequeno, então a gente não tem uma assistência terciária, como geralmente as pessoas têm quando fazem faculdade. Geralmente você está imerso em centros maiores.
E aí, chegando lá, o médico generalista ele se depara com muitas situações. Porque você vê, e nesse caso aqui, a gente tem uma paciente que ela fazia já abuso de analgésico, né? Então, ela tinha 4 crises por semana. Óbvio que ela ia usar analgésico em demasia aqui para tentar amenizar os sintomas dela. E eu acho que o maior desafio para o médico nesse momento é você desmamar. Então, como é a tua experiência no consultório? Eu sempre gosto de trazer esses momentos assim de prática para o pessoal. Como é que você faz para tentar tirar dessa pessoa esse consolo, né, que são os analgésicos, principalmente? Porque o abuso de analgésico pode fazer cefaleia medicamentosa, né? Então você pode até Sim, piorar. Quais são as estratégias para o tipo que você com usa? certeza. Olha, a primeira estratégia que eu vou te falar, que eu acho que é a mais eficaz, é você fazer a educação e saúde do paciente, tá? Muitas vezes a gente fica com a impressão, vou perder tempo, fala. Não, mas é importante, porque isso não é intuitivo. Pensa bem, não é intuitivo você compreender que um remédio para dor pode ser inadequado para uma dor, que é a cefaleia, né? Mas por que que isso acontece? Porque o remédio para dor, ele é uma substância psicoativa, né? Ele é uma substância que ele tem um efeito ali no teu cérebro, como qualquer outro tipo de substância. Então, o uso frequente de analgésico, eu explico dessa forma para o paciente, ó. Ele causa um certo vício no teu cérebro, o uso frequente de analgésico. Ele não está resolvendo o problema. A dor é a ponta do iceberg. A tua doença é uma condição que é um problema dos neurotransmissores, a comunicação entre os neurônios está com problema. Então, a manifestação, a ponta do iceberg é a dor. Mas quando você está tomando apenas remédio para dor, de forma frequente, não estou falando que é proibido, né, Gabriel? A gente está falando aqui de abuso de analgésico, uso mais de 10 dias por mês, mais de 15 dias por mês dessas Uhum. medicações, você não está tratando a fisiopatologia do problema. Então, quando você não está tratando a fisiopatologia do problema, você está alterando ali aqueles gatilhos, a percepção de dor que o teu cérebro tem, ela vai ficando alterada. Então, a pessoa começa a perceber aquela pessoa como dor, estímulos que são não álgicos, né? O limiar de dor termina mudando para quem usa muito frequente analgésico. Então, é isso que a gente explica para o paciente, que deixa claro para ele primeiro que não é isso, não é essa questão. Eu brinco muito até com meus pacientes, eu falo, ó, o que está acontecendo com você? Você está com a canoa furada, tá? O que o remédio para dor faz? O remédio para dor, ele é um baldezinho, você está pegando um balde e está tirando a Enchendo água a da tua canoa furada. canoa. Tirando, Mas é. qual que é o problema, Gabriel? O problema é que você tem um furo ali na canoa. Então o balde não vai resolver o teu problema, você vai ter uma cronificação daquela situação. E muitas vezes o paciente fala, poxa, é mesmo, tá? O que a gente vai fazer para tratar o problema? Aí você vai entrar na questão do tratamento do problema realmente, que existem estratégias bem eficazes, como a gente falou, não medicamentosas. Muitas Uhum. vezes a estratégia não medicamentosa já melhora muito ali a sintomatologia do paciente. Mas não é fácil fazer isso na prática para muitos casos. Lição número 1 aqui é evitar o abuso de analgésicos. O analgésico ele tem que ser teu amigo, né? Teu aliado. Ele não pode virar Uhum. um problema. Os opioides, como morfina, tramal, codeína, eles são inadequados para dor Nem de pensar. cabeça, pessoal. Não tem. A eficácia é baixa, alto risco de dependência. Então isso deve ser evitado a todo custo, tá certo? O que você tem que fazer na prática é comunicar para o paciente. Falar, ó, o analgésico que ele não está te fazendo bem. Você está viciado no analgésico. O que a gente vai fazer? Vai começar a profilaxia, vai conversar profilaxia não medicamentosa, tudo que a gente falou. Vai oferecer a opção de começar uma profilaxia medicamentosa. E você pode oferecer ali uma ponte, né? Porque o paciente fica muito angustiado. Eu vou ficar sem remédio para dor. Você pode oferecer uma ponte de algumas medicações que causam menos esse tipo de sintomatologia. Por exemplo, o paciente está usando muito sumatriptano, o paciente está usando muito opioide. Você vai trocar, você vai falar, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um curso aqui. Enquanto a profilaxia não começa a atuar, a terapia de profilaxia, a gente vai fazer um curso aqui de 5 dias de corticoide, de prednisona, de anti-inflamatório por 5 dias. Você tem algumas opções aí mais off-label até, como por exemplo a clorpromazina em gotas. Então você vai fazer uma terapia de ponte, que a gente chama uma terapia SOS, com agentes que são menos problemáticos, que o paciente não está utilizando ali. Troca o analgésico, né? Suspende aquele analgésico que ele está abusando, troca por outro, enquanto a profilaxia não faz efeito. Mas realmente tem que quebrar o ciclo, né, Gabriel? Não adianta só dar remédio para dor Uhum. aqui. Você tem que fazer a prevenção dos eventos. A ideia é que os eventos eles não ocorram, ou quando ocorram, eles sejam de uma intensidade mais, digamos assim, amena, né, pro indivíduo. E aí, na enxaqueca, na migrânia, professor, a gente tem as duas grandes frentes de tratamento, né? O tratamento profilático e o famigerado tratamento abortivo.
E aí, Isso. profilático, a gente faz como? Como é que a gente vai ponderando aí? Numa paciente, por exemplo, essa paciente de 37 anos, que droga que você começaria para ela? É interessante a pergunta, né? Até pouco tempo atrás, a gente não tinha no mercado drogas alvo específicas para migrânia, né? Esse cenário ele mudou um pouco, mas ainda não é realidade da maioria dos locais. Então, tem algumas medicações que são imunobiológicos, né? Que tem revolucionado o tratamento da enxaqueca de forma geral. E eles atuam em um gene relacionado ao peptídeo da calcitonina, que é um dos mecanismos fisiopatológicos da enxaqueca, né? Os análogos de NRH. Então, essas medicações, você tem algumas na prática aí, frimanezumab, erenomab, galcanezumab, essas medicações elas são alvo específicas para a fisiopatologia da migrânia, como profiláticos, né? São injetáveis, são caros essas medicações no momento, então isso é difícil você se encaixar como generalista nesse cenário, né? Você perguntou, Wagner, então não tem o que fazer? Claro que tem. Tem medicações para outras doenças que ao longo dos anos foi se percebendo que elas têm um efeito sobre dor de cabeça também. Então como que é isso? Olha, propranolol aqui é um remédio para pressão, para hipertensão arterial sistêmica. Você vai ver aqueles trials, os ensaios clínicos, eles coletam muitas informações. Alguém analisou um subgrupo ali e notou, olha, o que aconteceu aqui? O propranolol ele melhorou enxaqueca. E aí começou-se a estudar o propranolol para isso. Uhum. Isso aconteceu com algumas medicações, tá? Tem três classes principais de medicações preventivas profiláticas para enxaqueca. Um, antihipertensivo, que aí é o propranolol, principalmente, tá? Dois, antidepressivos, que aí nós colocamos a amitriptilina e a venlafaxina, principalmente. Uhum. E os antiepilépticos. Aí os antiepilépticos de destaque são topiramato e valproato. Tem uma série de outras medicações dessas classes com menor evidência, mas de forma geral você tem essas opções, digamos assim, inicialmente para a profilaxia de migrânia. Como é que você vai escolher? Na verdade, você vai muito pela comorbidade, né, Gabriel? Isso é fácil quando acontece. Por exemplo, o paciente ele tem pressão alta, tem um tremor essencial. Você pode começar o propranolol, que trata essas condições de forma associada. O paciente está com sintomas depressivos, você pode usar a venlafaxina, por exemplo. Ansiedade, venlafaxina. O paciente tem dificuldade de dormir, você pode usar a amitriptilina, que é um remédio de uso Uhum. noturno que tem certo efeito sedativo. O paciente ele tem epilepsia, você pode usar, por exemplo, o topiramato ou o valproato. E aí vai trabalhando com as comorbidades para tentar reduzir a polifarmácia, utilizar medicações que sejam úteis para diferentes situações. Tem que ter um pouco de cuidado aí também com os efeitos colaterais dessas medicações, tá? De forma geral, elas não são utilizadas na gestante. A gente Uhum. evita fazer profilaxia em gestante. O valproato, o ácido valproico, ele pode causar malformação fetal. Eu não uso em mulher de idade fértil, tá? Mas se você for usar, muito cuidado. Pode causar malformação fetal essa medicação, né? Propranolol em paciente com asma, tem que ter um certo cuidado Sim. também. Mas é basicamente dessa forma que a gente escolhe a medicação. Quando escolhe, sempre começar com uma dose baixa, tá? Essas medicações elas têm o potencial de causar intolerância no paciente. Então, eu sempre te recomendo fazer isso. Começar em dose baixa, começar devagar, avisar o paciente que nos primeiros dias ele pode se sentir um pouco mal, avisar que não vai ter efeito imediato sobre a dor de cabeça, vai levar um tempo. Por isso que é importante conversar sobre a terapia em ponte, né, como a gente mencionou. Uhum. E aí, de ponte, professor, você falou do corticoide. E aí a gente tem o tratamento abortivo. Como é que a gente faz para as pacientes? Para os pacientes. Eu falo Isso, para as porque a maioria é mulher. Mas. é, mas tem dos dois lados, né? Uhum. Tem muito homem também que tem enxaqueca. Como é muito frequente, então termina sendo uma condição praticamente universal, né, Gabriel? Uhum. Mas principalmente para a prova é bom você lembrar isso, que há uma prevalência maior em pessoas do sexo feminino. A gente vai comentar depois, porque isso pode ser importante em outra cefaleia. Mas aqui, do ponto de vista abortivo, a primeira decisão que você vai tomar é se você vai fazer medicação parenteral ou oral, né? Porque isso acontece, o Uhum. paciente pode precisar ir no hospital. O paciente que está vomitando muito, você já sabe, ele não vai conseguir ter muito sucesso com medicações por via E oral. oral. Então você tem que ficar esperto aí para essa alternativa parenteral. Pacientes que são refratários a terapias orais, mas você vai precisar parenteral muitas vezes, né? Ou quando a intensidade da dor é muito forte,
pode ser que você precise de terapias parenterais. Então aqui vamos falar das terapias orais abortivas. O que você pode fazer? Se a crise ela for muito leve, algumas vezes o paciente ele pode até sair dela com um analgésico simples, como dipirona, paracetamol. Isso pode acontecer. Mas existem várias opções aqui de terapia abortiva por via oral. Então, nessa escadinha você tem analgésico simples, dipirona, paracetamol. Você tem anti-inflamatórios. Eu destaco para você aqui o naproxeno, por exemplo, que é um anti-inflamatório de meia-vida mais longa. Mas você tem agentes específicos para enxaqueca, como por exemplo os triptanos. Aí o sumatriptano é um que eu destaco para você. Você faz em dose única, geralmente, ou repete apenas uma vez, tá? Pode orientar até o paciente, que é interessante o triptano no início da crise, quando o paciente está percebendo que vai vir a crise, aí fala, ó, pode tomar ele como abortivo inicial, ele pode ser bem eficaz para isso, o triptano, sumatriptano. Toma 50 miligramas aí do sumatriptano no começo logo, se com a hora não melhorar, você pode repetir a dose do sumatriptano, né? Você tem o triptano, que é muito utilizado para isso. Tem agentes ergotamínicos também, que a gente não usa tanto hoje em dia, na verdade, né? E aí você tem outras opções também, como, por exemplo, o corticoide, vou falar um pouco mais para frente, mas pode ser utilizado. Você tem antieméticos, os antieméticos eles têm um efeito na dor, se forem de receptores dopaminérgicos, como, por exemplo, metoclopramida, que é o famoso Plasil, ou a clorpromazina, que é o famoso Amplictil. Então a gente tem essas opções, a princípio, por via oral, nas situações que é possível ser feito isso, né? Por via venosa você vai fazer, existe a terapia análoga, né, a isso, você pode fazer analgésico simples, por via venosa pode, dipirona. Anti-inflamatório por via venosa pode, cetoprofeno. Existem abortivos específicos, triptanos por via venosa mesmo não, mas subcutâneo tem também, o sumatriptano subcutâneo, tem intranasal, via parenteral, a gente pode fazer então, né? Corticoide, você pode fazer a dexametasona, né? A dexametasona como corticoide, ela não é analgésico direto. O que ela faz nos ensaios clínicos para enxaqueca? Ela reduz a recorrência precoce. Aquele paciente que vai voltar lá 2 dias depois no teu PS com a dor de novo. Então a dexametasona ela pode ser útil para isso, para reduzir a recorrência precoce. Aí você tem, a gente já falou, né? Antiemético, Plasil, metoclopramida, IV, clorpromazina, IV também, principalmente para os refratários. Então, professor, corticoide fica mais para terapia em ponte, paciente que está em abuso, que está com muita crise, e para o pronto-socorro, né? Exato, exato. Se você quiser evitar aquela recorrência precoce, né? Eu acho interessante. Para o paciente que vai no pronto-socorro ali, já causou uma repercussão na vida dele, enfim, você está com a opção de fazer isso, a oportunidade, você tem essa chance, nessa janela de tentar evitar que o paciente retorne ali nos próximos dias. Então, eu habitualmente, quando chega nesse nível de terapia venosa, eu gosto de fazer a corticoterapia com dexametasona. Pelo amor de Deus, não é para deixar o paciente indo para casa tomando gente. corticoide o resto da vida, não, hein? Aquilo ali é uma dose restrita ali por pouco tempo da dexametasona. Você faz uma dose de ataque de 10 miligramas e vê, deixa no máximo ali 2 dias, 4 miligramas, 12 em 12 horas, se quiser, mas enfim, é coisa restrita ali, pelo amor de Deus. Depois o paciente vai voltar com o xingoide para você, pelo amor de Deus, viu, gente? Você aprendeu a fazer Só terapia em ponte aqui, mas não vai fazer besteira, não. isso acontece, viu, pessoal? Isso acontece e muitas vezes é por comunicação ruidosa. Você joga uma receita lá, corticoide, tá lá. O paciente não vê direito, não tá claro, ele fala, pô, melhorou essa medicação, minha dor mesmo. Ele vai continuar tomando. Aí Se consegue melhorou, ele com vai continuar tomando. alguém, pede para renovar a receita e tá aí, Não, tá rolando. e Dex, e você sabe, corticoide não precisa de receita controlada. Não é infrequente isso acontecer. Chega no consultório, o paciente tá lá 6 meses usando corticoide, usando dexametasona, bem demasiado, enfim, você já criou outro problema, né? Então, ter cuidado com essa parte de comunicação, isso é importante para tudo em medicina de forma geral. Deixa claro, escreva. E de preferência não com a sua letra, escreva com computador para ficar claro. Coloca lá, eu coloco. Eu tenho prescrição padrão, viu, Gabriel? Dexametasona, opioide, essas medicações, eu deixo escrito na prescrição. Tudo limitado. Não usar medicação por mais de 5 dias. Risco de efeitos colaterais graves. Aí eu coloco, eu escrevo na minha prescrição isso. Mais claro impossível, né, pessoal? O paciente ele lê lá e vai ver, enfim. É importante deixar claro isso aí.
Duas últimas perguntas para esse caso, professor. Mulher em idade fértil utilizando anticoncepcional. Tem algum anticoncepcional, alguma classe que piora os sintomas, que piora as crises de enxaqueca? Isso é uma coisa muito variável, tá, Gabriel? De forma geral, é difícil avaliar isso, mas os anticoncepcionais eles têm esse potencial como classe, de forma geral, de algumas situações piorarem dor de cabeça. Tem paciente que melhora com anticoncepcional, isso é algo extremamente variável que tem que ser avaliado caso a caso. Qual que é a dica prática aqui? Muitas vezes acontece. Olha, doutor, eu não tinha dor de cabeça. Comecei a tomar anticoncepcional há 2 meses, voltou minha dor de cabeça. Opa, Uhum. vamos conversar com o ginecologista. Será que vale a pena mudar o anticoncepcional, a dose do anticoncepcional, trocar por um DIU? Sacou? Então isso é o que acontece muitas vezes na prática clínica. Ou o contrário. Ah, minha dor de cabeça ela só acontece no período menstrual, no período perimenstrual. Vai no ginecologista, o ginecologista passa um anticoncepcional, às vezes melhora a dor de cabeça também. Então acho que a gente esgotou o tema. A gente já falou de enxaqueca, de cefaleia em salvos. Aí a gente falou assim, não, o plantão tá tranquilo, a gente fez essa discussão, mas aí o plantão deixou de ficar tranquilo. Chegou um paciente de 28 anos, paciente caucasiano, estudante, natural e procedente, ó, esse caso é real, viu gente? Está disponível aí nos portais da Sará. Natural e procedente de Fortaleza, no Ceará, ele foi para o PS logo no início da manhã com queixa de dor de cabeça excruciante. E ele identificou como a pior da sua vida em região retroorbital esquerda, irradiando para hemicrânio esquerdo, acompanhada de náusea e episódio de vômito no trajeto do hospital. O paciente ele relata que acordou aproximadamente 5 horas da manhã em decorrência da dor e que se intensificou rapidamente mesmo com o uso de analgésicos. Ele relatou também sensação de pressão no olho, como se o olho fosse explodir. Ele afirma que vem sentindo dores semelhantes e muito intensas nos últimos 4 dias, não acompanhadas de náusea e vômito, fazendo-o acordar por volta do mesmo horário, sem necessidade de medicação, que melhora em cerca de 1 hora, né? E ocorre cerca de 17 horas no mesmo horário ali. Essa dor vem se repetindo, mas com menor intensidade. O último evento foi descrito como insuportável e por isso que ele procurou o serviço de emergência. E ele foi questionado se já havia sentido esse tipo de dor antes, e ele disse que já apresentou um quadro semelhante nos 2 anos anteriores e que as crises duravam entre 1 a 4 dias por semana, persistindo por até 3 meses. E aí cessava. Então é um paciente que tinha períodos de crise, intercalava períodos de rigidez, né? Nos eventos anteriores, assim como no atual, a dor causa inquietação, é unilateral e acompanhada de vermelhidão ocular e intenso lacrimejamento, sempre do lado esquerdo, porém sem diplopia, sem aura, sem fono e fotossensibilidade. E aí, professor, o que é que a gente pensa para esse cara de 28 anos que chegou com essa dor aí? Retroocular, com associado aí a sintomas oculares. Já tô lembrando de um caso que eu atendi semana passada. Paciente semelhante aqui. Ah, vim pra você aqui porque eu tenho uma enxaqueca que não melhora. Olha o que eu falei pra vocês agora há pouco, né? Primeiro, vai avaliar o caso do zero. Essa história de quem dá o diagnóstico é você, a tua impressão diagnóstica. Não aceite diagnóstico passado por outras pessoas, o que o paciente chega trazendo para você. Começa do zero. Você vai começar do zero. Esqueça que ele te falou aquilo, tá? Quando ele fala enxaqueca para mim, o paciente, eu entendo cefaleia, certo? O paciente, quando ele tá te falando que tem enxaqueca, ele tá dizendo que tem cefaleia. Cabe a você determinar o tipo de dor de cabeça dele. Então, esse caso aqui, vamos sempre do começo. Pergunta que eu vou te fazer. Avaliou o paciente? Tirou a história? Fez o exame? Isso é uma cefaleia primária ou secundária, Gabriel? O que, que você acha desse caso? Vamos para o exame físico, para ver se a gente matar isso aí. Ele tem vermelhidão ocular, um pouquinho de pitose e hiperemia. E aí, professor, dá para considerar isso um sinal focal, neurológico, sinal neurológico focal ou não? Não, meu amigo. Olho vermelho não é sinal neurológico. Você concorda comigo? Olho Concordo. vermelho não é sinal neurológico. Não tem paresia, não tá com perda de força, não tá com o olho torto, Nada não tá com disso. estrabismo, não tá com boca torta. O paciente tá com alguma coisa torta, diferente, assimétrica, fraca? Tá. Exame neurológico normal. A história lá é nova, a dor de cabeça? Começou ontem, semana passada? Não começou. Você falou aí que tem pelo menos 3 meses, Tempo. né, Gabriel? Uhum. Episódios recorrentes, ó, estereotipia, tá te dando a dica. Estereotipia. Estereotipado, estereotípico, você vai lembrar das cefaleias primárias. Opa, beleza, cefaleia primária aqui já sei. Unilateral, isso é uma enxaqueca mesmo. O que é que esse caso está estranho para enxaqueca? Você tem que reconhecer. Lembra que eu te falei que tem 3 grupos principais de cefaleias? Uhum. Tensional, enxaqueca e trigêmino autonômica. Uma coisinha importante, Gabriel. Quanto tempo dura essa dor de cabeça do paciente?
ele falou que dura cerca de 1 hora. A enxaqueca, por definição, pessoal, ela dura mais do que 4 horas. Episódios breves e muito intensos de dor de cabeça, eles devem lembrar a você a possibilidade de cefaleias trigeminais. De novo, se é muito breve, menos de 1 hora, 1 hora e meia ou menos de 1 hora, muito intensos, unilaterais, lembre das cefaleias trigeminais. Outra coisa que o Gabriel falou é importante. O paciente fica como, Gabriel, nesse caso? Quieto ou inquieto? Inquieto. Lembra que eu falei para você como é que fica o paciente com enxaqueca? No quarto, isolado, no silêncio, no barulho. Escurinho. Esse paciente que o Gabriel falou aqui, muitas vezes, o paciente semana passada ele falou, olha, Wagner, eu tenho vontade de bater a cabeça na parede, cara. Eu fico louco dentro de casa. Fica esperto com isso também. Lembra de cefaleias trigeminais nessa situação. Homem, para prova, para vida real isso não serve para nada, viu? Sinceramente, se o paciente é homem, se é mulher, eu avalio igual com cefaleia, tá certo? Mas tem que ficar um pouquinho mais esperto para isso. E para prova principalmente. Prova adora cobrar isso. Que as cefaleias trigêmino-autonômicas, principalmente a salva, ela é mais frequente no sexo masculino. É uma doença realmente de prevalência muito maior no sexo masculino, né? Então lembrar disso aí. Mas as características clínicas são mais importantes, né, Gabriel, de forma geral. E o que define essa condição aí é o que você falou. A presença dos sinais trigêmino-autonômicos. O que é isso? Olho vermelho, coriza, rinorreia do mesmo lado. O paciente pode ter uma ptose palpebral, semiptose do mesmo lado também, da dor de cabeça. Pode ter uma síndrome de Horner até, do mesmo lado. E essas dores, elas são geralmente periorbitais, próximas da órbita. O paciente fala, ó, minha órbita, meu olho está explodindo, a dor é no olho. Muitas vezes o paciente te fala, né? Então aqui você tem a definição de uma cefaleia trigêmino-autonômica. Unilateral, muito intensa, com os sinais trigêmino-autonômicos, o olho vermelho associado na hora ali e com coriza. E a duração também, que é uma duração mais curta que a migrânia. Cefaleia trigêmino-autonômica aqui é um grupo à parte, viu, Gabriel? Você tem vários tipos diferentes. Salva, hemicrânia paroxística, SUNCT, SUNA. Você tem outro tipo de cefaleia trigeminal aí, que é a neuralgia do trigêmeo, que é bem diferente também, tá? Do ponto de vista clínico, o mais importante é cefaleia em salva e neuralgia do trigêmeo. Essas são as mais relevantes do ponto de vista clínico. E esse teu caso aí, meu amigo, ele preenche critérios para cefaleia em salva, tá certo? Pela duração. O que é que diferencia cefaleias trigêmino-autonômicas? A duração, basicamente, e a recorrência dos ataques. Cefaleia em salva, então, é 15 a 180 minutos. Então, bate com o teu caso aí 1 hora, né? Ela é um pouco mais prolongada. E tem pouca recorrência. O paciente tem 1 a 4 ataques por dia. A hemicrânia paroxística... Fica com um período sem sintoma, né? Fica com período sem sintoma. Por isso que chama salva, né? Cluster do inglês. Ela tem uma salva de dor, o paciente fica 6 meses, tem uma salva de dor, 6 meses livre. Então a hemicrânia paroxística, por exemplo, é mais curta, né? 15 a 30 minutos ali. E tem uma resposta absoluta à indometacina, a hemicrânia paroxística. As SUNCT e SUNA são muito breves, são muito fugazes, segundos. Vários episódios por dia, são muito raras, né? Só vi uma vez na minha vida isso aí. E o que pode confundir é a neuralgia do trigêmeo, né, Gabriel? A neuralgia do trigêmeo pode confundir um pouquinho. A neuralgia do trigêmeo é diferente, é muito fugaz, é segundos, né? É um choque a neuralgia do trigêmeo. Não é periorbitária geralmente é no terceiro ramo do trigêmeo. Choque elétrico no terceiro ramo do trigêmeo, segundos, a dor muito intensa, para. Respeita muito a linha média, não passa da linha média e tem gatilho geralmente. O paciente sorri, tem a dor, o paciente mastiga, tem a dor. Então esse é um apanhado geral aí das cefaleias trigêmino-autonômicas, e a principal trigeminal, que é a neuralgia do trigêmeo. E bacana. E assim como a nossa paciente, no caso das pacientes com enxaqueca principalmente, paciente com insônia, com outras comorbidades também, o paciente já chega com a caixinha do diagnóstico para você, a caixinha do remédio. São pacientes que às vezes fazem abuso de medicação. Eu acho que o mais interessante dos pacientes com salvas, professor, não sei se eu estou errado, é que eles geralmente vêm encaminhados de outro profissional. Então, por causa do olho, foi no oftalmo. Aí tem a questão da secreção, foi no otorrino, porque achou aquilo anormal. E esse paciente, ele tinha no histórico dele. Ele tinha buscado oftalmologista e otorrinolaringologista, exatamente pelos sintomas autonômicos. Então, o olho vermelho, a dor no olho, ele procurou quem? O oftalmo. E por conta do sintoma de rinorreia, ele procurou o otorrinolaringologista. Certo?
E aí Sim. passaram medicamentos sintomáticos para ele alegando rinite. Esse paciente chegou com esse histórico. E aí chegou no pronto-socorro com essa dor indissociável. E aí, professor, é o seguinte, que eu acho que esse caso aqui ele abre uma discussão, porque quem está com carimbo na mão recente, quem é recém-formado, o interno, fica com medo, porque o cara chega dizendo que está com a dor de cabeça, querendo bater a cabeça na parede, e a coragem para dizer assim, não, essa fala primária, eu não vou fazer uma TC de crânio para esse paciente, não. Não tem problema, Gabriel. Eu vou te falar, inclusive, faça, viu? Faça neuroimagem, eu recomendo. Quando você está diante de uma dor de cabeça rara, e a cefaleia trigeminal autonômica, elas são raras. É prudente você descartar causas secundárias também, tá? E outra coisa, dor de cabeça muito crônica que não melhora, prudente você descartar causa secundária. Uhum. Então, particularmente para trigêmino autonômicas, a gente costuma pedir exame de neuroimagem. A maioria das vezes é bem normal, tá? Mas a gente costuma pedir, e eu já vi casos que pareciam ser típicos de cefaleia trigêmino autonômica, e você pede uma ressonância e está lá. Neoplasia, enfim. Realmente isso não é a rotina. O mais frequente é você pede o exame, tudo bem. Não é vergonha pedir o exame mesmo. Para esse cenário específico, né? É uma condição muito peculiar. Pede ali e a maioria das vezes vem normal, tá certo? Do ponto de vista de prova, você vai fazer uma prova, não é obrigatório você solicitar uma neuroimagem. Vida real é outra coisa, né, meu amigo? Você tem que ficar muito esperto, tá certo? Fugiu muito da característica clássica de enxaqueca, ou cefaleia atencional, a maioria das outras você vai pedir neuroimagem para descartar a causa secundária. Acho que a gente chegou. Finalizamos essa discussão. A gente discutiu aqui as três principais entidades aí, quando a gente diz respeito às cefaleias primárias. A gente falou bastante de enxaqueca, tratamento, mas para finalizar, vamos matar com o tratamento da cefaleia em salvas, né? Só para o pessoal de Isso. casa sair com o pacote completo. Esse paciente chegou no PS, e aí, o que é que a gente faz para ele? Medida inicial. Isso é interessante, Gabriel, porque é muito comum esses pacientes, inclusive, chegarem com morfina, com tramal. É frequente demais, cara. Impressionante. E aí não resolve, né? Analgésico não resolve a cefaleia em salva. A cefaleia em salva, ela é muito responsiva a oxigênio. Uhum. Então, quando você fizer em um paciente, você vai ver, assim, é uma coisa que parece uma mágica, realmente. E o paciente ele fica impressionado, é aquele tipo de situação que a médica, que o médico, ele que é meio que herói ali Uhum. da situação, né, clínica. Isso acontece com a cefaleia em salvo, porque o oxigênio ele tira com a mão, de forma geral. É o oxigênio, cara, que tira isso aí. Então você vai colocar uma máscara, o paciente em máscara de oxigênio, 12 a 15 litros por 15 minutos mais ou menos, né? Então isso tem uma melhora absoluta, de forma geral, a cefaleia em salva, né? Uma melhora muito dramática. O paciente que tem em casa, a gente tem uma alternativa. Tem paciente que tem em casa já, inclusive. Paciente que tem cefaleia em salva muito recorrente. Tem alguns deles que tem até o balão de oxigênio em casa já. Uhum. Ele já é acostumado com isso, acontece. Existe uma alternativa também, que é o sumatriptano, né? O sumatriptano, a gente falou, né, que ele é abortivo para enxaqueca, mas ele pode ser Enxaqueca. utilizado para salva também. Então, o sumatriptano intranasal ou subcutâneo. Então, o paciente pode ter em casa já, ele sabe bem, ó, não faz intranasal, porque imagina, você tem uma dor de cabeça absurda dessa, você chegar no Quer bater a hospital. cabeça na parede. Não, você vai chegar no hospital, vai levar o tempo para chegar no hospital, passar na triagem, alguém identificar que é isso. Quando você chegar no oxigênio, a sua dor de cabeça já passou sozinha, né? Você já deu 1 hora e meia ali. Então, o paciente tem que estar orientado para fazer isso muitas vezes em casa, né, galera? Ninguém merece ficar com esse tipo de dor. O mais importante também para você é fazer a profilaxia da cefaleia em salvo. Boa. A profilaxia, não estamos falando de tratamento abortivo. Oxigênio, verapamil. Tratamento profilático, a prevenção dos ataques de cefaleia em salva, a primeira opção é uma medicação para pressão arterial, ó. Um bloqueador do canal de cálcio chamado verapamil. Então, o verapamil é o remédio que você tem que prescrever de uso diário desses pacientes com cefaleia em salva. Geralmente funciona muito bem, reduz muito a intensidade e a frequência dos ataques. Professor, muitíssimo obrigado por ter aceitado meu convite aqui para a gente discutir esses casos. A vocês que estão ouvindo também, muitíssimo obrigado. Sigam ouvindo, porque a gente tem preparado esses casos aqui com muito carinho, casos reais, para a gente discutir esses temas assim, ó, que vocês vão ver aí na vida real, no internato e na vida. Valeuzão, viu, professor? Valeu, Gabriel. Te agradeço aí a gentileza. Manda um abraço pro pessoal que está em casa. Tamo junto. Até a próxima. Então é isso, pessoal. Se liguem nos próximos episódios, curtam os outros aí, aproveitem bastante e até a próxima. Tchau, tchau. Até o próximo episódio do Ascuta aqui.